considera-se-á revel o representado que é notificado não apresentar defesa no prazo legal, incorrendo em confissão quanto à matéria de fato contra ele correndo os demais prazos, independentemente de notificação. Parágrafo único. Qualquer que seja a fase do processo, nele poderá intervir o revel, sem direito à repetição de qualquer ato já praticado. Artigo 72. Em até 30 dias úteis após o decurso do prazo previsto no artigo 70 desta lei, a Superintendência Geral, em despacho fundamentado, determinará a produção de provas que julgar pertinentes, sendo-lhe facultado exercer os poderes de instrução previstos nesta lei, mantendo seu sigilo legal quando for o caso. Artigo 73. Em até 5 dias úteis da data de conclusão da instrução processual, determinada na forma do artigo 72 desta lei, a Superintendência Geral notificará o representado para apresentar novas alegações, no prazo de 5 dias úteis. Artigo 74. Em 15 dias úteis contados do decurso do prazo previsto no artigo 73 desta lei, a Superintendência Geral remeterá os autos no processo ao presidente do Tribunal, opinando em relatório circunstanciado pelo seu arquivamento ou pela configuração da infração. Artigo 75. Recebido o processo, o presidente do Tribunal o distribuirá, por sorteio, ao conselheiro relator, que poderá, caso entenda necessário, solicitar à Procuradoria Federal, junto ao CAD, que se manifeste no prazo de 20 dias. Artigo 76. O conselheiro relator poderá determinar diligências em despacho fundamentado, podendo, a seu critério, solicitar que a Superintendência Geral as realize no prazo assinado. Parágrafo único. Após a conclusão das diligências determinadas na forma desse artigo, o conselheiro relator notificará o representado para, no prazo de 15 dias úteis, apresentar alegações finais. Artigo 77. No prazo de 15 dias úteis, contado da data de recebimento das alegações finais, o conselheiro relator solicitará a inclusão do processo em pauta para julgamento. Artigo 78. A convite do presidente, por indicação do conselheiro relator, qualquer pessoa poderá apresentar esclarecimentos ao tribunal, a propósito de assuntos que estejam em pauta. Artigo 79. A decisão do tribunal, que em qualquer hipótese será fundamentada quando for pela existência de infração de ordem econômica, conterá, inciso 1, especificação dos fatos que constituam a infração apurada e a indicação das providências a serem tomadas pelos responsáveis para fazê-la cessar. Inciso 2, prazo dentro do qual devam ser iniciadas e concluídas as providências referidas no inciso 1 do caput deste artigo. Inciso 3, multa estipulada. Inciso 4, multa diária em caso de continuidade da infração. Inciso 5. Multa em caso de descumprimento das providências estipuladas. Parágrafo único. A decisão do Tribunal será publicada dentro de 5 dias úteis no Diário Oficial da União. Artigo 80. Aplicam-se às decisões do Tribunal o disposto na Lei 8.437. Artigo 81. Descumprida a decisão, no todo ou em parte, será o fato comunicado ao presidente do tribunal, que determinará a Procuradoria Federal, junto ao CAD, que providencie sua execução judicial. Artigo 82. O descumprimento dos prazos fixados neste capítulo pelos membros do CAD, assim como por seus servidores, sem justificativa devidamente comprovada nos autos, poderá resultar na apuração da respectiva responsabilidade administrativa, civil e criminal. Artigo 83. O CAD disporá, de forma complementar, sobre o inquérito e o processo administrativo. Capítulo 5. Da medida preventiva.
Artigo 84. Em qualquer fase do inquérito administrativo para apuração de infrações ou do processo administrativo para imposição de sanções por infrações à ordem econômica, poderá o conselheiro relator ou o superintendente-geral, por iniciativa própria ou mediante a provocação do procurador-chefe do CAD, adotar medida preventiva, quando houver indício ou fundado receio de que o representado, direta ou indiretamente, cause ou possa causar ao mercado lesão irreparável ou de difícil reparação, ou torne ineficaz o resultado final do processo. Parágrafo 1º. Na medida preventiva, determina-se a imediata cessação da prática e será ordenada, quando materialmente possível, a reversão à situação anterior, fixando multa diária nos termos do artigo 39 desta lei. Parágrafo 2º. Da decisão que adotar medida preventiva, caberá recurso voluntário ao plenário do Tribunal, em 5 dias sem efeito suspensivo. Capítulo 6. Do compromisso de cessação. Artigo 85. Nos procedimentos administrativos mencionados nos incisos 1, 2 e 3 do artigo 48 desta lei, o CAD poderá tomar do representado compromisso de cessação da prática sob investigação ou dos seus efeitos lesivos, sempre que em juízo de conveniência e oportunidade devidamente fundamentado entender que atende aos interesses protegidos por lei. Parágrafo 1º. Do termo de compromisso deverão constar os seguintes elementos. Inciso 1. A especificação das obrigações do representado no sentido de não praticar a conduta investigada ou seus efeitos lesivos, bem como obrigações que julgar cabíveis. Inciso 2. A fixação do valor da multa para caso de descumprimento total ou parcial das obrigações compromissadas. Inciso 3. A fixação do valor da contribuição pecuniária ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos quando cabível. Parágrafo 2º. Tratando-se de investigação da prática de infração relacionada ou decorrente das condutas previstas nos incisos 1 e 2 do parágrafo 3º do artigo 36 desta lei, entre as obrigações a que se refere o inciso 1 do parágrafo 1º deste artigo, figurará necessariamente a obrigação de recolher ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos um valor pecuniário, que não poderá ser inferior ao mínimo previsto no artigo 37 desta lei. Parágrafo 4º. A proposta de termo de compromisso de cessação de prática somente poderá ser apresentada uma única vez. Parágrafo 5º. A proposta de termo de compromisso de cessação de prática poderá ter caráter confidencial. Parágrafo 6º. A apresentação de proposta de termo de compromisso de cessação de prática não suspende o andamento do processo administrativo. Parágrafo 7º. O termo de compromisso de cessação de prática terá caráter público, devendo o acordo ser publicado no sítio do CAD em 5 dias, após a sua celebração. Parágrafo 8º. O termo de compromisso de cessação de prática constitui título executivo extrajudicial. Parágrafo 9. O processo administrativo ficará suspenso enquanto estiver sendo cumprido o compromisso e será arquivado ao término do prazo fixado, se atendidas todas as condições estabelecidas no termo. Parágrafo 10. A suspensão do processo administrativo a que se refere o parágrafo 9 deste artigo dar-se-á somente em relação ao representado que firmou o compromisso, seguindo o processo seu curso regular para os demais representados. Parágrafo 11. Declarado o descumprimento do compromisso, o CAD aplicará as sanções nele previstas e determinará o prosseguimento do processo administrativo e as demais medidas administrativas e judiciais cabíveis para sua execução. Parágrafo 12. As condições do termo de compromisso poderão ser alteradas pelo CAD se comprovar sua excessiva onerosidade para o representado, desde que a alteração não acarrete prejuízo para terceiros ou para a coletividade. Parágrafo 13. A proposta de celebração do compromisso de cessação de prática
será indeferida quando a autoridade não chegar a um acordo com os representados quanto aos seus termos. Parágrafo 14. O CAD definirá em resolução normas complementares sobre o termo de compromisso de cessação. Parágrafo 15. Aplica-se o disposto no artigo 50 desta lei ao compromisso de cessação da prática.